Olá, bem-vindos a este canal no YouTube. Hoje eu vou falar sobre o inconsciente freudiano. O inconsciente foi descoberto por Sigmund Freud no final do século XIX, a partir da escuta das histéricas, e é o conceito mais importante em psicanálise. É uma estrutura que determina o psíquico, o sujeito, o ser falante, mas ainda assim a existência do inconsciente não é evidente. O inconsciente não é uma coisa. Não é evidente como é evidente a existência do Sol, da Lua, das estrelas, né? Nem no sentido poético. O inconsciente não é o inconsciente dos românticos, dos poetas do romantismo, né? A existência do inconsciente não é evidente como são evidentes o arco-íris, os animais, as plantas, e nem também como é, é evidente o corpo humano e os órgãos do corpo humano, né? E seus fenômenos aí estranhos de mal-estar. E não é evidente muito menos como supostamente são evidentes os comportamentos humanos. Porque a primeira característica do inconsciente é que é a sua diferença em relação à consciência. Freud dizia que o inconsciente é o recalcado. Ele chamava também o inconsciente de o isso. Por isso que ao tentar saber sobre o inconsciente de si mesmo ou do outro, isso só é possível a partir de uma suposição. A existência do inconsciente ele é efeito de uma suposição e por isso se fala em hipótese do inconsciente, né? Porque quando se tenta verificar ou demonstrar a existência do inconsciente como se fosse uma coisa, um ente como um outro ente que tá aí, que estaria aí na realidade, verifica-se que o inconsciente ultrapassa radicalmente o mundo, no sentido de que o inconsciente ele não pode ser integrado, né, ao mundo, nem se harmoniza com um universo, uma suposta totalidade coerente de representações que estariam intrinsecamente ligados a uma realidade. O inconsciente ele rompe com essa suposta harmonia do mundo, né? E por isso também os efeitos de sentido e os efeitos do inconsciente sobre a conduta de cada um não podem ser antecipados e nem previstos. Por isso e também por outras razões, o inconsciente não pode ser verificado experimentalmente nem cientificamente, né? Freud mesmo, quando criou o conceito de inconsciente, lá no início do século XX, o inconsciente, ele, para Freud, não é da ordem nem do instinto, nem da fisiologia, nem do corpo como um organismo, como é o corpo da biologia. O inconsciente, em Freud, ele é psíquico, mas isso não quer dizer que o inconsciente seja uma outra consciência, nem uma segunda consciência separada da primeira por um processo de splitting, ou como poderiam surgir os fenômenos de dissociação histérica. O inconsciente é psíquico porque porta um outro aspecto do psiquismo que funciona segundo leis que são diferentes das que regem a consciência. As leis do inconsciente não dependem da consciência, né? E nesse aspecto, Freud foi, por mais que ele tivesse assim, um grande respeito pela ciência de seu tempo, nesse aspecto, né, ao fundar a experiência da análise, a experiência do inconsciente, ele foi contrário à ciência exata, à biologia, mas ele precisava, por outro lado, de recursos de saber, recursos aí de linguagem para poder falar e escrever e transmitir, né, a experiência do inconsciente. Esse apoio ele acabou encontrando na tradição filosófica alemã de seu tempo, que tinha uma forte influência escolástica, tradição essa que ele encontrou através do filósofo daquela época, Brentano, né, que via no psíquico a propriedade de inexistência.
mas inexistentia não significa, nessa tradição, não existência ou inexistência, mas diz respeito a que os fenômenos psíquicos são compostos por representações que entram no aparelho psíquico e se conectam com um sentido que já estava ali no psíquico, de modo que o sentido ele é o princípio ordenador das representações. E se as representações eles afetam o psíquico, se eles acrescentam algo ao psíquico e se vinculam às outras representações que já estavam lá, ele se vincula através desse sentido antecipado. Desse modo, no sujeito está presente desde Freud, né, um sentido, e o psíquico aí em Freud é o sentido, né? Portanto, a representação que Freud vai articular no inconsciente caracteriza-se pelo sentido, mas também por se tratar mesmo de representação, e toda representação, né, ela vai ter ali um objeto representado, o que não significa que seja um objeto pré-existente numa realidade concreta, né? Mas ele tem um objeto suposto que é um objeto para o espírito, um objeto que era falado como sendo um objeto intencional. Ou seja, a representação, mesmo se referindo a um objeto que seria exterior ao espírito, ele traz em si mesmo, a representação traz em si mesma esse objeto. Mas Freud não se contentava com isso. Ele precisava de encontrar recursos de linguagem para poder articular o inconsciente. Não se tratava apenas de representação, mas Freud descobre no inconsciente que há ali pensamento inconsciente, porque o sentido no inconsciente se desloca de uma representação para outra representação e promove também condensação, composição, reunião e amalgamento, né, de representações. E o pensamento inconsciente funciona de um modo e segundo leis diferentes do que ocorre no pré-consciente e na consciência. Mais precisamente, Freud fala que o pensamento inconsciente funciona segundo processos primários e o pensamento no pré-consciente e consciente funciona segundo processos secundários. No inconsciente, os processos primários ocorrem segundo as leis de funcionamento, segundo duas leis de funcionamento, que são o deslocamento e a condensação. No deslocamento, o investimento psíquico inconsciente se desloca de uma representação para outra, e na condensação, né, a representação ela se remete simultaneamente a várias representações. O pensamento inconsciente também se distingue do pré-consciente e do consciente pelo seu propósito, né? Que é também uma outra face do sentido, né? Cada um deles, tanto o inconsciente como o inconsciente, visa a estabelecer um tipo de identidade que é diferente para cada uma dessas instâncias. Enquanto os processos secundários do pré-consciente, da consciência, visam estabelecer uma identidade de pensamento, né? Uma identidade consemelhante, por exemplo, uma identidade de pensamentos diferentes de um e de outro, para tentar encontrar um consenso, uma harmonia, né? Os processos primários do inconsciente funcionam de uma outra maneira. Esses processos primários visam uma identidade de percepção. E essa percepção é uma experiência de satisfação infantil e mítica, porque é suposta por cada um como plena, né? E logo também impossível de ser atingida, exceto talvez através da alucinação.
Mas é em torno desse impossível da satisfação mítica e plena, desse impossível do reencontro, dessa satisfação como um objeto perdido, é em torno desse impossível que a dinâmica do inconsciente se conduz. Bom, por fim, só se pode falar verdadeiramente, só se pode lidar com a hipótese do inconsciente se abandonarmos o plano de referência objetivo, no sentido de que o pensamento inconsciente não funciona segundo o princípio de realidade, com suas noções de classificação, de causalidade, de espacialidade geométrica, né? Nem também de tempo, no sentido do tempo como fica na consciência, né? No pensamento inconsciente funciona uma forte tendência ao princípio do prazer e, mais além e mais fundamentalmente, mais além disso, no pensamento inconsciente funciona a pulsão de morte, né? Tanto é que 3 características das representações inconscientes são a negação, ignorar, recusar a diferença sexual, a negação e o tempo, que aliás são categorias a priori aí do entendimento que Kant coloca como condição para o pensamento científico, ou seja, o pensamento no inconsciente não funciona segundo as leis da consciência que repercutem nas leis do pensamento científico, né? A hipótese do inconsciente está no plano do desejo, porque o objeto ligado ao inconsciente é um objeto ligado ao desejo, tá bem? Bom, se vocês quiserem mais representações inconscientes, inscrevam aqui no canal e toquem lá no sininho para receber os alertas dos próximos vídeos. Até a próxima!